Não espere por um milagre. Na verdade, o milagre ele aconteceu comigo. Ele veio em forma de um problema de saúde. Foi um convite. Eu só tive um burnout. Eu poderia ter tido um AVC, eu poderia ter tido um infarto, poderia ter tido uma coisa mais grave ainda, com mais sequelas. Mas eu tive um burnout. Mas o problema... burnout é o quê? Uma falha? Não, o burnout... Na memória, é um apagão? Leda do céu. O burnout é o esgotamento físico e mental pelo excesso de trabalho no local de trabalho em que o estresse crônico não foi gerenciado com sucesso. O que é isso? É quando você fica tentando dar nó em pingo d'água por muito tempo, todos os dias. Quando a gente vive, né, a regra sendo a exceção, e não pode ser. E nós crescemos, inclusive, ouvindo frases como dormir é perda de tempo. Normalização do estresse. Trabalha enquanto os outros normalizando, dormem, né? Essa coisa usando como troféu, não tive nem tempo de ir no banheiro hoje, não tiro férias há 3 anos. Nossa, nem Todos almocei. nós crescemos. Romantizando o excesso, né? O cara tá ostentando uma falta de organização, né? Como se fosse... Come de qualquer jeito, Total. né? Na frente do trabalho, da mesa de trabalho. Mas, Leda, dependendo da família que você vem, você vai fazer isso naturalmente. Porque eu vim, por exemplo, de uma família em que o trabalho era a única coisa que eu conhecia. E eles também. Então, dependendo da sua carga genética, do seu repertório familiar, você vai colocar no trabalho toda a sua energia e todo o seu tempo. Especialmente quando você não tem relacionamentos sustentados. Tanto que quando o Thiago chega, ele me salva. Que muito provavelmente o Thiago chegou na minha vida meses antes de eu ter tido o apagão. E se ele tivesse chegado antes, pode ser que eu nem teria tido o apagão. Mas só pra quem não sabe do que nós estamos falando, a síndrome de burnout é um fenômeno ocupacional. E qual é a diferença de um burnout e de um esgotamento? Uma pessoa que está só estafada. Você perde funcionalidade. Você deixa de fazer naturalmente o que você sempre fez. Pós-apagão, eu fiquei sem dirigir. E minha mãe me via... Mas você tá tão bem, como é que você não consegue dirigir? E muitos executivos, né, nas empresas, quando eu vou passando, eles me dizem que tem apagões no meio de uma reunião. É como se você agora não soubesse o endereço aqui da sua casa. Uma coisa que não é esquecer a bolsa, não é esquecer a chave de casa, é esquecer onde você mora, né? E aí eu vivi isso, mas o meu problema não foi o burnout, foi a demissão pelo burnout. Foi isso que aí tornou o meu caso público. Ponto. E aí, depois disso, eu fui estudar. Você foi demitida assim mesmo? No dia que eu voltei de licença médica. E essa licença médica durou quanto tempo? 2 meses e 15 dias apenas. A recuperação de um burnout, ela pode durar anos. Porque ele não chega de um dia para o outro. Então também não vai de um dia para o outro, claro. né? Mas ok, isso foi... Ele vai se acumulando, né? Vai se acumulando. Então, o meu problema não foi o burnout, foi a demissão pelo burnout. Mas... E a demissão foi assim, curta e grossa? Sim. Como a gente fala em jornalismo? Sim. Não foi no dia da licença, foi no dia do retorno da licença. Mas hoje eu entendo que não foi nada pessoal. Eles poderiam ter feito isso com qualquer outra pessoa que tivesse falado sobre o problema. Imagina nós, jornalistas, que por anos vamos falar a verdade. Vamos despender a nossa energia para falar. Quando me perguntaram, Isabela, uma entrevista, inclusive, eu estava de férias, né, férias emendado da licença, Isabela, por que você não volta? Imagina que eu fazia vários jornais no mesmo dia, então as pessoas sentiram falta. Por que você não volta? Eu falei assim, não, eu tô de licença médica pelo burnout. Pronto. Isso apareceu na mídia. Então foi a verdade. Percebe? E aí o mais curioso é que depois disso, inclusive depois da demissão, eu achei que eu seria chamada por outras emissoras. Né? Porque até então eu estava fazendo um ótimo trabalho na Globo. Você fazia o Bom Dia São Paulo? Eu fazia a previsão do tempo e substituía alguns apresentadores. Então eu trabalhava na previsão do tempo na maior parte dos dias em 3 jornais. No jornal que começava bem de madrugada, depois na Globo News, na primeira hora, e depois no Bom Dia Brasil. Né? Eu cheguei a apresentar muitos meses ele também. Isso é muito desgastante. E aí, Leda, eu tinha certeza que eu seria recolocada rapidamente. Sim. Mas como eu tinha sido exposta, né, como incapaz, não, voltou, vamos demitir, etc. Enfim, foi um momento muito desafiador. E aí, moral da história, eu só tinha um caminho pra dentro. Eu tive que me redescobrir.
Não veio nenhum convite. Não veio nenhuma proposta de trabalho naquele local em que eu estudei tanto para estar. Mas, resumindo, sou especialista em comunicação, trabalhava na principal emissora de comunicação, mas eu não sabia me comunicar comigo. Porque eu não estava prestando atenção para poder se ouvir, né? Sim, eu precisava prestar atenção naqueles sinais que estavam acontecendo, que estavam chamando a minha atenção. Então, isso foi o que aconteceu em 2018. E aí, de lá para cá, eu fui buscar respostas que eu não encontrava e acabei encontrando pessoas que também precisavam de ajuda. E hoje é isso que eu levo nas empresas, inclusive junto com a ajuda do Thiago. Quando uma pessoa dentro de uma corporação não recebe acolhimento, não recebe ajuda, ela vai buscar fora. Normal. E ao buscar fora, você pode encontrar uma outra pessoa também vivendo o mesmo problema. Aí você vai afetar a reputação. Então, hoje, por exemplo, meu trabalho é prevenção do que pudermos prevenir de doenças ocupacionais. Mas, se a gente não conseguir prevenir, nós vamos poder tratar. E se não deu tempo de tratar, nós vamos reabilitar. Porque o profissional que adoece por trabalhar demais num ambiente com assédio, ele é comprometido, ele é responsável. Então você não precisa descartar ele. Só precisa fazer uma coisa chamada bem moderna agora, que é design organizacional. Que é isso? Que é isso? Organização. Uau! Como a gente precisa fazer organização financeira e não reclamar do dinheiro. E o Thiago foi decisivo nisso? Totalmente. Na sua recuperação? Totalmente. Não só nos boletos, mas também no apoio moral. Não, totalmente. O apoio, ter um relacionamento estável me ajudou muito na recuperação. Foi um processo, né? Durou um bom tempo, assim, para lá. Acho que depois que a Angelina nasceu, as coisas deram uma mudada, assim, até muito mais... Porque muda, né? Quando você tem um filho... Nossa, muda tudo. A perspectiva muda, eu acho que... Só muda tudo. Acho que essa coisa do trabalho acaba desgastando se você estiver muito imersivo ali dentro do trabalho. E tudo que aconteceu de ser exposto publicamente gerou muito estresse. Não diminuiu o estresse, aumentou o estresse. Então foram uns bons 2 anos e meio de recuperação, e acho que foi muito bom. A gente poderia ter... se distanciado, né, num problema desse jeito, poderia ter sido... Isso foi uma vitória também. Isso na verdade nos aproximou mais. Unido, né? Foi uma vitória importante. Diante da dor, a gente se aproximou muito mais. Porque você tem 2 caminhos, ou você se afasta ou você se aproxima, não tem 3, né? Exato. Acho que é um divisor de águas. Você pode escolher, falar assim, não vou comprar essa briga, né? A gente não estava casado, a gente estava namorando e tudo mais. Você pode escolher, não vou comprar essa briga, mas eu acho que, no caso, a gente se aproximou muito mais e foi... E aí, gostou desse corte? Gostei muito, mas eu acho que vocês devem assistir a entrevista completa, que está no YouTube Leda Nagli esperando por você. Essa série hoje, Nagli, o Encontro de Gerações, tá imperdível. Vale a pena conferir. Com certeza. Se Deus quiser.